Olá, pessoal do Vinhos e Prazeres. Hoje estamos com a Débora, da Vila Piana, que é uma vinícola de origem italiana, que o pessoal que migrou aqui para o Brasil no século XIX ainda, e vem há muito tempo produzindo uva e depois vinho também, né? Bom dia primeiro, né? E obrigado por estar aqui. Bom dia. Imagina, eu que agradeço o convite e a oportunidade de contar um pouquinho sobre a nossa vinícola, nosso projeto. A história de vinhos da nossa família é de bastante tempo, realmente. Ela se confunde até um pouco com o início da imigração, porque a imigração aqui na Serra Gaúcha, em Flores da Cunha, começou em 1875 e o meu tataravô veio para cá em 1877, então só 2 anos depois, foi realmente bem no início. E aí ele veio para cá com a família, veio para cá criança ainda, e a família já começou a plantar um pouco de uvas e produzir o vinho que era para consumo, até porque não tinha comércio nessa época, né? Os primeiros que vieram eram os mais pobres, os que tinham mais necessidades, então ninguém tinha dinheiro para comprar nada, cada um vivia do que a propriedade produzia. E aí o cenário foi mudando um pouquinho para nossa família, porque bem nas divisas das terras que a gente tinha, que inclusive são as mesmas até hoje, começou a passar a principal estrada que ligava Caxias do Sul a Vacaria, que começaram a ser duas cidades um pouquinho maiores. Então começou a ter fluxo de viajantes nessa estrada. E aí, como é uma viagem que hoje a gente faz em 1h30 por aí, mas na época de carroça, de cavalo, era uma viagem longa. Então, os viajantes começaram a parar por aqui, pertinho da nossa propriedade, começaram a aparecer estalagens, armazéns e outras, enfim, para abastecer as necessidades dos comerciantes. E eles começaram a vender um pouco de vinho para esses viajantes. Então, eles levavam para venda em Caxias da Vacaria e voltavam. No início foi escambo, depois aí passou a ser moeda mesmo. Então, começou a ter uma importância econômica ainda nessa época do início da imigração. E depois foi passando de filho para filho, até que em 86, dois netos desse meu tataravô, então é o meu avô e o irmão dele, junto com o filho de cada um deles, meu pai e o Elton, que é o enólogo, fundaram a vinícola com um intuito comercial, realmente. Então a gente começou com foco em volume. No início nós fizemos só vinhos de mesa e só vinho a granel, porque desses dois irmãos, dos dois netos, um deles era agricultor, que continuava fazendo vinho ali no porão de casa, e o outro era caminhoneiro. E ele, por 30 anos, ele viajou com um caminhão, um tanque, vendendo vinho da região para a região de São Paulo, ali para o Sudeste. Então, ele tinha muito contato de comprador de vinho de mesa. Então, foi ali que começamos. Então, começamos com volume para abastecer esses contatos. Meu pai fazia engenharia química, o Elton foi fazer enologia, e aí surgiu a vinícola com esses 4 sócios fundadores em 86. Com o passar do tempo, a gente começou a engarrafar, mas ainda assim só vinhos de mesa. 99, com a demanda de mercado por vinhos finos, a gente produziu nosso primeiro Cabernet Sauvignon. Bem típico Cabernet Sauvignon do que a gente encontrava nessa época. Pimentão, acidez desequilibrada, a tragédia dos primeiros. E aí, com o tempo, a gente foi vendo que se a gente queria focar em vinhos finos, a gente tinha muito que aprender, muito que melhorar. E foi o que a gente fez. Então, a gente começou a viajar, estudar e cada ano testar um pouquinho mais. 2004 e 2005 foram 2 safras muito boas, foram 2 presentes, a gente considera, porque a gente já estava com muito mais conhecimento para conseguir aproveitar a qualidade que a uva teve. E aí tivemos vinhos que foram bastante premiados e nos fizeram ver que era isso que a gente queria fazer. A gente queria trabalhar com qualidade. Aí começamos a diminuir a produção de vinho de mesa para conseguir concentrar um pouco mais em qualidade dos finos. E isso foi um equilíbrio. A gente foi ano a ano brincando um pouquinho mais com os vinhos finos enquanto os de mesa iam pagando a conta, até que a gente conseguiu inverter essa proporção e já há uns 6 anos que a gente trabalha só com vinhos finos. Então foi feita uma reforma bem grande na vinícola quando nós deixamos de produzir os de mesa, para deixar a vinícola mais adequada para a proposta que a gente tem hoje. Então é em torno de 120 mil garrafas por ano, 70%, 60% a 70% de espumante, o restante vinho tranquilo. E aí agora a vinícola em outubro ficou pronta também no nosso projeto no turístico. Então toda pronta com caves novas, e, enfim, prontinha para ser visitada. Ficou muito bonita, né? Pelas fotos que eu vi. Ficou bem bonita. E uma A gente, curiosidade, quando eles vieram, eles trouxeram as mudas? a gente imagina que sim.
Tem muita coisa que eles tinham anotados, inclusive o meu avô lembra que ele tinha um kit de enologia, uma pastinha, assim, que ele tinha alguns equipamentos que veio de lá. Mas isso não chegou até a gente, mas a gente, então esses registros que eles tinham do que eles trouxeram foi perdido. Mas a gente imagina que sim, que trouxeram de lá. E não eram uvas viníferas no começo, né? No começo eles trouxeram, daí foi aquela fase que eles plantaram e Não não funcionou. vingou em função da filoxera, e isso, e daí os jesuítas vieram com as americanas, que Ah, foi o que pegou na região. tá, é Então, isso. inclusive na região ainda tem muita produção de uva de mesa em função de ser o que dava naquela época, e muitos optaram por não fazer a transição depois. E aí demorou muitos anos até que começasse a ser feito enxertia. Então, por muito tempo se produziu uva de mesa mesmo, inclusive Claro. Isabel, eu acredito que seja uma das mais plantadas ainda. E aí depois começou a ser enxertia, então, para conseguir fazer a produção das uvas. E hoje em dia é a família que cuida, né? Sim, nós temos vinhedos próprios ainda, mas a gente opta por comprar, principalmente para espumante, porque Ah, espumante a gente consegue com bastante facilidade aqui pela região, e a região também depende disso. Tem muito produtor de uva que depende de um local para escoar a produção. Então, nós temos produtores que são os mesmos já há muitos anos, que nos permitem entrar na propriedade, dar uma consultoria do que a gente quer que faça no vinhedo, época da colheita também. Então, é como se fosse nosso, só que, enfim, com parceiros. só os vinhos tranquilos é que vocês produzem as uvas. Isso, e nem todos também. Alguns a gente compra também. E o que vocês têm de espumante? Espumante nós temos em linha, deixa eu pensar aqui rapidinho. São 6 espumantes, com mais alguns para entrar no ano que vem. Então, a gente tem alguns da linha jovem. Todos eles são método tradicional. Então, Tá. os da linha jovem a gente deixa menos tempo em contato com levedura para manter mais frescor, manter ele um espumante mais leve. E os da linha premium a gente passa vinho base em carvalho 6 meses em barrica. E depois ele fica um ano e meio, até às vezes um pouco mais com leveduras. Então, essa é a diferença bem gritante entre as linhas. A jovem é um champenoise de tempo mais curtinho para manter frescor. E Ah, as premiums daí tem a passagem pela barrica e mais tempo de autólise. e tem branco e rosé? Sim, rosé é só na linha jovem. Na linha premium a gente tem 2 Ah, brancos, um blanc de blanc e um blanc de noir. e na linha de vinhos tranquilos, como é que é? A gente também tem jovem, aí tem um branco, um rosé, e agora a gente vai lançar mês que vem um tinto nessa linha. Aí esse a gente optou por usar stave, então para ter um pouquinho de aroma de carvalho, mas sem mexer muito na estrutura, mantendo jovem. Inclusive isso vai constar no rótulo, que não é barrica, é stave mesmo. E aí de premium em diante, todos eles passam no mínimo um ano em barricas. Aí linha premium barricas de primeiro, segundo e terceiro, sempre uma mescla. E linha Grand Premium em diante, sempre carvalho de primeiro uso. Daí a gente só lança esses em safras muito especiais. E a carvalho francês? A gente usa francês, americano e croata também. A gente compra o Ah, croata de croata. uma floresta da Eslavônia. Uhum, ele é bem interessante. A gente começou a comprar em 2019, a primeira vez, para testar. E gostamos bastante do resultado, até porque a gente trabalha com a uva Nebbiolo. E aí os Ah, barolos costumam usar bastante esse carvalho croata. Então compramos para fazer o teste e é bem interessante o resultado. Ele tem uma porosidade que lembra um pouco o americano, então na rapidez da microoxigenação ele é um pouquinho mais rápido comparando com o francês, mas ele vai para uma gama de aromas mais delicadinhos como o francês, então mais umas especiarias, uma especiaria mais doce também, ele deixa um leve dulçor na boca. Então é bem interessante o resultado como o croata. tem um vinho feito com Nebbiolo. Temos, é um vinho da linha Grand Premium. No Nebbiolo a gente já produziu, a gente já lançou, na verdade, três safras, a 15, a 17 e a 18. Mas eles esgotam sempre na pré-venda. A gente faz uma pré-venda em abril para entrega em agosto, ele nem chega a ser lançado. É sempre muito rápida a venda dele. É praticamente um Barolo. É, ele é mais para um barbaresco, assim. Ainda não chegamos no Barolo, mas vamos lá. Então vocês têm uvas italianas também. Sim, sim. E na Serra é mais É, é, concentrado uva francesa, né? sim, em geral sim, mas a gente sempre teve esse desejo de trabalhar com uvas italianas até em função da nossa história, enfim, era um desejo nosso. E a gente Claro. optou pela Nebbiolo. Não foi a decisão da uva mais fácil de ser plantada, porque ela tem um ciclo muito longo, começa a brotar muito cedo e a gente colhe ela muito tarde. Então a chance de ter algum problema de tempo nesse meio, de clima nesse meio tempo é grande.
Mas quando dá certo, o resultado é muito bom. Vocês não cobrem o vinhedo para... Não temos coberta. Mas tem o risco de ocorrer o nevado. Tem. Inclusive, naquela geada de setembro de 2015, a Nebbiolo já estava com uns 20 centímetros, então a gente perdeu toda a produção de 16. Nossa, muito pequeno. Sim, ela ficou com os brotinhos assim, todos queimadinhos, todos caídos. E as outras uvas que vocês trabalham? Então a gente tem, além da Nebbiolo, nós temos Merlot, Franc, Pinot, Marcelin. Acho que são essas que a gente está de tintos agora. E os brancos a gente compra. E o branco o que tem? A gente tem vinhos de Chardonnay, Viognier. E o restante para espumante, daí alguns de espumante a gente usa para um vinho branco da linha jovem também, que daí ele é bem leve, bem frutado, bem fresco. Então a gente usa a Glera, Riesling itálico, Trebbiano, acho que não esqueci nenhuma. Também temos, a gente usa também Gros Maçã para fazer um vinho laranja, que ano que vem a gente lança espumante laranja também, da Gros Maçã. Isso é novidade, né? A gente fez só que a gente, em 2017, que a gente lançou numa linha Microlotes, que é uma linha que a gente tem de testes que dão certo e a gente disponibiliza, e não tem o intuito de serem continuados. Mas a procura por esse laranja foi tão grande que a gente resolveu repetir, está em barricas agora, e aí para o ano que vem a gente relança ele. Vocês deixam quanto tempo com a casca? O primeiro a gente deixou pouco tempo, a gente deixou uns 20 ou 30 dias. E agora para esse segundo, então, a gente deixou mais tempo. Eu até não sei te dizer exatamente quanto foi. Eu posso confirmar com o Elton, depois de passar a informação, e tu acrescenta aqui. Mas foi bem mais tempo já. E vocês passam por barrica? Nós passamos, isso. A gente não usa ânfora, é feita a fermentação em tanque de inox, e depois a gente leva para barrica. E aí, quando a gente teve a Agromaçã que apareceu, que um parceiro estava com ela produzindo e não tinha para que vinícola entregar. E aí ele nos ofereceu, a gente não pensou, aí fomos olhar a uva e a gente viu que a casca dela é bem mais grossa que as outras brancas e ela é mais manchadinha, ela tem uma tonalidade já mais escura como um Chardonnay, assim. E aí a gente pensou, eu acho que é a hora de testar aquele laranja e deu super certo. Qual que é a uva? Gros Maçã. De origem francesa. De origem francesa, sudeste da França. O laranja da Gros Maçã, ele fica com os aromas mais neutros um pouquinho, ele lembra muito folha seca, chá de Marcela, ele fica com os aromas não tão frutados, assim, fica bem interessante mesmo, bem delicado. E tem vinho doce também? Não fazemos. O que a gente tem de mais doce é um espumante DMC, que só para compor linha mesmo. Tá. Mas não temos nada de sobremesa. Exatamente. O que a gente está fazendo de novidade agora que a gente não tinha é grapa. A gente vendeu, entregamos, na verdade, nosso bagaço para uma empresa aqui pertinho que faz, e aí ele produziu a grapa para nós e agora nós pegamos de volta. Então, uma parte a gente já vai lançar agora, com ela recém-engarrafada, e nós enchemos 2 barricas. Então, a gente pretende lançar uma das barricas com 1 ano de estágio, e a outra barrica com 2 anos. Então, serão 3 grapas com estágios diferentes. Vocês ficam em Flores da Cunha? Nós ficamos em Flores da Cunha. Acho que boa parte das vinícolas hoje em dia estão concentradas aí, né, no Rio Grande do Sul. A região dos Altos Montes aqui está bem interessante. Nós somos em 12 vinícolas associadas, mas já tem várias outras também que ainda não entraram para a associação, mas que já estão com uma produção bem legal de vinhos finos. É uma região que está bem interessante. Inclusive, a gente tem notado que uma das uvas que a gente pensa em seguir estudando para DO, porque hoje a gente tem a IP. Então, a gente pensa em usar para DO a Cabernet Franc, que tem sido bem interessante aqui da região dos Altos Montes. A maioria das empresas daqui produz Cabernet Franc e ele tem uma característica bem semelhante entre todas. Bem legal. Inclusive, a Cabernet Franc foi uma das primeiras, a primeira, junto com a Riesling itálico, a ser produzida aqui no Sul. E foi em Flores da Cunha, na propriedade que hoje pertence a Luiz Argenta, mas que na época era da Grande União. E aí sumiu por um tempo e de uns anos para cá ela voltou a aparecer. E a gente até não sabe, não entende nem por que ela sumiu, porque nunca deveria ter sido substituída pela Cabernet Sauvignon, que foi o que aconteceu há umas décadas atrás. É o mercado, né?
Eu fui um que É, teve um período que eu quase só tomava Cabernet Sauvignon, né? Quando eu fiz um curso na BS, eu descobri que era mais difícil de harmonizar com os pratos. Foi a maior decepção para mim isso daí, né? Mas, sim, uma quebra de paradigma. mas eu acho que a curiosidade tem que andar, né? E a gente tem que experimentar de tudo. E a gente acaba tomando mais vinho branco do que tinto até hoje em dia, né? Porque ele é o mais fácil de harmonizar Sim, com a maior parte dos pratos, né? Aí no sul é vocês verdade. ainda comem muito churrasco, então um vinho tinto mais encorpado é mais fácil sair, mas cada vez a gente está partindo para uma comida mais leve, né? E É isso verdade. daí. E outra coisa, vocês têm o enoturismo aí, né? Sim, a gente tem já desde 2009 um complexo que foi criado para enoturismo. Então, tem uma sala para degustação, para cursos, tem um outro ambiente para degustação, para degustações mais rápidas, assim, que são os que a gente usa para os turistas. A loja, que a gente inclusive tem bastante itens de embalagens, de acessórios, além dos nossos vinhos. E o restaurante, que a gente teve por muitos anos só para eventos, mas que em outubro do ano passado abriu para almoços de quinta a domingo. É, A vinícola passou por uma grande reforma, então nós ficamos 24 meses fechados para visita à vinícola, a parte do processo de produção, e a gente reinaugurou agora 1º de outubro. Então agora a gente oferece a degustação durante o trajeto da vinícola. Então a pessoa é, degusta 4 vinhos. Em cada ponto da degustação a gente explica o que acontece naquela parte da vinícola, que é sempre relacionado com o vinho que está sendo degustado. E no final da visita a pessoa ganha a taça. legal. Tem um chefe que cuida do restaurante? Sim, é uma equipe que tem outro restaurante já em Flores. No outro Ah, restaurante eles trabalham só à noite. E aí eles toparam assumir os nossos meio-dias aqui. que Então, vem a legal. equipe prontinha. Sim, é bem interessante. A gente começou de sexta a domingo. Agora a gente já foi para quinta a domingo. Então, a gente, conforme vai tendo procura, a gente vai ampliando também. E vocês têm um clube também, né? Sim, essa é uma confraria que a gente tem. Para quem é um grupo restrito, na verdade, de clientes, de consumidores que a gente criou, para o qual a gente envia algumas promoções únicas e exclusivas para esse grupo, e a gente também dá prioridade em lançamentos. Então, os nossos lançamentos são sempre feitos para os membros da confraria e 15 Ah, dias depois começa para mercado. Então, é uma forma de também agradecer e prestigiar esses contatos que têm um consumo nosso. Então, para fazer parte do grupo não tem nenhum custo, é só entrar no nosso site e se cadastrar lá na minha Confraria Via Piana. Aí passa a receber os contatos com as promoções e só compra quando interessar. Quando receber a ah, promoção, o contato e a promoção não interessar, porque não gosta do produto, enfim, porque está com muito estoque, aí não tem a obrigação de adquirir, como em alguns outros clubes. e aí consegue o laranja? Consegue laranja em primeira mão. Por enquanto ainda não, ano que vem. Mas vai conseguir em primeira mão. Nebbiolo também. Pois é, são coisas especiais, né? São produtos bem diferenciados aí. Sim, eles têm produção muito pequena, de 1.000 garrafas, alguns que a gente vai lançar para o ano que vem tem 900 garrafas de cada. Então a gente acaba limitando um pouquinho venda para alguns PJs de quantidade, para conseguir favorecer mais parceiros. E aí, fazendo parte da confraria, é uma forma de garantir que consiga disponibilidade, porque antes vai para a confraria e depois que vai para os parceiros. E é legal também, porque a maior parte das confrarias você tem que adquirir uma quantidade por mês, né, de vinhos. E vocês, a pessoa pode escolher os vinhos que ela quer adquirir, né? Exatamente. Monta a caixinha mista, frete grátis a partir de 6 garrafas e só compra quando quiser. Ah, legal. E como é que é o sistema de comercialização de vocês? Tem e-commerce? Não, a gente não tem e-commerce próprio, então a nossa forma de venda direta ao consumidor é ou direto aqui na loja, então quando turismo, ou através da confraria. E aí nós temos parceiros em quase todos os estados já. Alguns desses parceiros têm e-commerce, que aí a gente indica, e outros restaurante, loja especializada, mas a gente não trabalha com redes de supermercado, com redes maiores, sempre com propostas pequenas, até porque nossa produção também é pequena, então acaba casando Ah, melhor com o tipo de negócio de estabelecimentos menores. e aqui em São Paulo, como é que a gente acha? São Paulo a gente tem alguns parceiros de lojas, tem alguns e-commerces e tem a Pé de Vinhos,
A Pé de Vinhos começou vendendo por Instagram, por WhatsApp, e agora eles estão montando espaço físico também. Então, a Pé de Vinhos dá para procurar ali no Instagram, é pé, como se fosse pé mesmo de planta, de vinhos. E eles têm quase nossa linha completa. Até alguns anos atrás era um sonho a gente achar parceiros que conseguissem sustentar o negócio só com vinhos brasileiros. E hoje está virando uma tendência. A gente recebe contatos todos os dias, principalmente para e-commerce, de pessoas que estão abrindo e-commerces focados em vinhos nacionais. Está sendo bem grande a procura. A pandemia mudou bastante isso. É muito legal. Eu acho que a gente está no caminho, né? É porque também o vinho cresceu em qualidade, né? Bastante. E o enólogo também é da família? Sim, é um desses 4 fundadores, segue o mesmo ainda. Então, ele é nosso enólogo desde o início da história da vinícola e está aí até hoje, um dos sócios. Sim, a gente tem a parte administrativa toda pela família, a financeira, tudo é a família quem faz. E a gente sempre cuidou muito para conseguir ir fazendo as melhorias conforme a gente foi tendo condições, com recursos próprios, com os passos do tamanho da perna, a gente sempre disse. E, enfim, sempre muitos pés no chão. E agora, então, finalizamos a reforma. Está bem legal o fluxo de turismo também. Tem sido anos bons para a gente, apesar dessa confusão toda que a gente está vivendo, mas a gente não pode reclamar em termos de negócios. De vez em quando viajo e vou para alguns lugares. Eu preciso voltar, porque eu fui no começo de 2019, aí visitei acho que meia dúzia de vinícolas, né? Mas foram 3 dias. Eu acho que eu vou ter que ficar uma semana da próxima vez que for Acho parar que por aí. sim. Para fazer bem feitinho, umas 2 ou 3 por dia no máximo. Pois é muito contato, muita gente, que a gente vai descobrindo que cada lugar tem uma qualidade, um produto, né, diferente. Então é muito legal isso aí. Porque em Flores da Cunha não tem muitos hotéis assim. Tem alguns, mas não tem muita opção. E tá para sair um projeto novo agora que foi aprovado de um hotel que vai ter mais de 100 leitos. Então, tem algumas pousadas também que já estão em desenvolvimento. Então, tá andando. Em questão de 1 ou 2 anos já vai ter bem mais opções aqui em Flores da Cunha também. Tem vinícolas que, inclusive, também estão, né, com pousada, né? Sim, sim. E tem muito estabelecimento novo aparecendo também. Tem paradouros do suco com elavadoras panorâmicas, tem e coisas variadas, não só de vinícola. Isso vai enriquecendo bastante a região. Tem um vizinho nosso aqui que está fazendo presuntos, o processo de produção de Ramon, tá bem interessante a região. Eu conversei com ele, aí estou até curioso para conhecer, porque eu sou um fanático por presunto, né? A gente pegou uns para vender aqui na nossa loja. Oh, que legal. Ele disse que vai começar a chegar em São Paulo, né? Mas eu estou aguardando aí o presunto dele, né? Agora que ele começou a vender os primeiros, faz pouquinho tempo que ele deixou os primeiros prontos. Vocês trocam o cardápio regularmente? Como é que funciona? Sim, a gente tem o cardápio por temporadas. Então a gente tem, é empratado, são 5 pratos. Hoje a gente tem no nosso cardápio mais que uma fonduta de queijos e uns cogumelos salteados. Depois tem um ravioli de mussarela de búfala com espuma de tomate, uma coxa de pato confitada com molho de frutas vermelhas e purê de batatas, um risoto com filé mignon no terceiro prato e finaliza com a sobremesa. Nossa. Então esse deve ficar o cardápio até o fim do ano. É bastante coisa, tá bem legal. E pro ano que vem aí já entra cardápio novo. E vocês têm capacidade de aumentar a produção? Ou... Nós temos. Nessa reforma da vinícola que a gente fez, a gente já criou a cave, já deixamos tudo com o tamanho que a gente quer como máximo. Mas a gente pensa em chegar em menos de 300 mil garrafas. A gente pensava em 300, hoje a gente já pensa em não chegar a tanto, talvez 200 e pouquinho no máximo, depois chega. Quanto que está agora? 120. Ah, tá. 300 é um belo pulo. A gente pensa que dobrar, talvez. Não que a gente não tivesse demanda, até porque a gente está com vários vinhos em falta, que se a gente tivesse produção maior, a gente teria vazão para eles. Mas é mais por uma questão de conseguir manter o nível que a gente tem hoje. Claro, sem dúvida. Então, agradeço aí o seu tempo e a tua explicação, e as pessoas já ficam sabendo que podem ir para aí, visitar a vinícola. Já descobriram como é que consegue os seus vinhos e vamos lá. Eu também vou para aí conhecer a vinícola de vocês. Venha sim, nosso convidado. Tá bom, muito obrigado. Então, Eu que agradeço a oportunidade.